Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do GLCast. Eu sou o Vandré e hoje estou com um convidado aqui muito especial, o Daniel. Ele, inclusive, já foi meu aluno no passado Sim. e hoje a gente é colega de trabalho, colega de profissão. Daniel, muito obrigado, Daniel do Grupo Angero. Obrigado pela tua presença, pelo teu tempo de estar aqui conosco e boas-vindas para você aí. Então é um prazer estar aqui, né? Agradecer o convite teu, agradecer, né, a Jaque, o Caetano também, todo o Grupo GL. É um prazer estar aqui e vamos conversar, vamos falar mais, né, sobre esse mundo maravilhoso que é o têxtil, né, a indústria têxtil. Eu já te conheço de longa data, né, Daniel? Eu sei que quando você fala sobre têxtil, e eu me sinto assim também porque o nosso olho ele brilha, né, por essa indústria, ela nos traz alguns cabelos brancos, que é Bastante. é o dia a dia, né? A gente está sempre bastante preocupado em entregar, né, da melhor forma possível. E eu te conheço, né? Eu sei da tua seriedade no trabalho também. E esse foi um dos motivos também de trazer você aqui, né? Mais uma vez agradeço estar aqui. E o nosso bate-papo de hoje é fluir um pouquinho sobre o dia a dia, a rotina de um gerente industrial ou gerente de produção. Eu queria conhecer um pouquinho mais, né? Se tu puder apresentar aí quem é o Daniel, como é que tu chegou, né? Embarcou nessa furada aí do têxtil. Em algum momento o bichinho foi lá, picou, né? Como a gente brinca dentro do têxtil, né? Foi lá, picou, você, né? Você se apaixonou por essa indústria e hoje está aí, né? Num grupo Angero, já um grupo já de, acredito que mais de 30 anos de história. Então conta um pouquinho para nós aí como é que você embarcou no têxtil e está aí nessa indústria aí. Pois é, Vandré, há 21 anos, né, e todos eles ali no Grupo Angero, então foi onde que eu conheci o mundo têxtil, né, então eu trabalhava numa outra empresa e acabei, né, entrando na Angero, esse até num outro setor, na estamparia, depois acabou guinando para a malharia, em cima da hora, e fiquei lá por 10 anos, então comecei lá como auxiliar e fui crescendo ali, né, passei por todas as funções dentro da malharia até chegar a coordenador, e em 2013 eu tive o convite de assumir a questão da gerência de produção, né, então foi um desafio, né? Foi algo que não foi fácil, porque por mais que eu tinha um domínio dos setores que eu ia assumir um conhecimento básico, né? Bem básico, mas fiquei bem empolgado pela oportunidade e busquei, né? Busquei crescer, né? Como profissional, busquei conhecimento, né? Que é o que faltava também ainda, né? Nunca é demais. E foi esse processo também na malharia, né? Que foi o momento que, na verdade, eu te conheci como mestre, como professor, né? Sim. Quando também eu estava chegando num ponto onde que eu tinha a parte prática, né, do dia a Aham. dia da malharia, mas me faltava a parte técnica, a parte teórica, né? Então, foi um momento que eu pensei, não, tenho que buscar conhecimento, onde que daí sim eu consegui fazer meu curso técnico de malharia e confecção lá no IFSC, né? Então, Aham. o André foi meu mestre lá. Então, Um dos, consegui né? unir, Um dos, um né? Porque dos, é um dos. mas eu era o preferido, né? Malharia era a minha área, então Ah, sim, né? Tinha um quando xodó. me colocava na máquina de costura foi uma tragédia, né? Mas na No malharia, tear daí já era. no tear era a minha área, né? É a tua Então, área. eu aprendi muito, né? Aham. Aprendi muito porque a gente pensa que sabe, mas no fim não sabe nada, né? Aham. Então, a gente nas conversas de intervalo também era muito válido, eu sempre falo isso, né? A questão da troca de ideias, eu estava com todo mundo aqui da região do ramo têxtil e pessoas com muito mais experiência que eu, então, além desse conhecimento dentro da sala de aula, a gente também tinha fora da sala de aula. E essa trajetória, então, depois, né, passou para a parte de gerência, onde que eu estou até hoje, então estou 21 anos lá. O Grupo Angero é um grupo que já está há 31 anos, né, no Aham. mercado. Então, lá em 1993, o seu Hélio, que, né, já é falecido, com a dona Angelina, né, fundaram o Grupo Angero. Hoje ele é administrado, né, pela Josiane, acho que chegou a conhecer a Josiane, com o Sim, sim. Juliano, né, é a filha mais velha do casal fundador. E temos também, né, um grupo bem familiar, então a Uhum. gerente comercial também é a filha mais nova, e agora há 2 anos também a filha do meio também veio trabalhar com a gente lá, então é uma família bem familiar. E eu sempre friso muito nessa questão de uma família, de uma empresa familiar,
e que funciona, né? A gente tem vários exemplos de, às vezes, essa questão da transição né? é um pouco complicada, né? Às vezes não acontece como os fundadores, né, desejam, mas ali eu vejo, assim, uma administração muito sólida, muito humana, sabe? Então, isso proporciona uma segurança e motiva a gente, né, a também seguir essa mesma diretriz quando se trata de empresa, do material humano dentro da fábrica. Então, isso é bem interessante. Legal. E aqui na nossa região é bem peculiar, né? Essa administração familiar, assim, muitas empresas, pelo menos do ramo têxtil, é assim, ou tantas outras indústrias. Você falou de uma decisão que não foi fácil, né? Para assumir uma nova posição dentro do Grupo Angerô, que é o que você desempenha hoje, e o nosso bate-papo é voltado em cima, né, desse cargo, dessa função aí do gestor industrial, gestor de produção, né, um gerente. Quando teve esse convite, naquele momento, o que mais você sentiu assim, não, eu estou pronto, estou preparado, ou não, eu ainda não me sinto preparado, mas eu vou assumir, porque eu entendo que eu vou buscar o que ainda falta. E talvez, pensando aí num equilíbrio entre, né, você comentou, experiência prática, conhecimento técnico, porque fala um pouquinho para nós assim, como é que foi essa decisão, o que pesou para você dar o sim, né, lá para Angerô, e como é que foi isso para você, assim, esse momento? Foi gratificante, né? Teve a saída do gerente, né, anterior a mim, e a empresa ficou para definir, né? Sim. Eu não esperava, não esperava o convite, né? Por mais que teria talvez essa possibilidade. Mas volto a dizer que foi a mesma questão quando eu cheguei na questão de encarregado, lá, coordenador da malharia, e faltava aquele algo a mais. Algo a mais. E ali foi a mesma situação. E no mesmo aspecto, a parte técnica, conhecimento mais técnico. Então, antes de eu me tornar gerente, eu era lá o coordenador da malharia, mas já acompanhava a malha crua na tinturaria, né, no acabamento, fazia todo esse acompanhamento ali, né, junto com a matriz que era em outro parque fabril. Então, eu tinha lá algum conhecimento, né, mas a questão de pessoal não me preocupou. Sim. Não me preocupou. Eu fazia algumas rotinas de RH também, assim, então eu tinha afinidade com a equipe, né? Só a mesma parte técnica. Então, foi, vamos abraçar, vamos por aí atrás. E o primeiro passo, assim, encarei numa boa, assim, não fiquei, né, apavorado, o que eu vou fazer. Sabia muito bem o que eu tinha que buscar. O Juliano, né, o esposo da Josiane, também me auxiliou muito, né? Me deu tranquilidade, me deu todo o apoio também nos primeiros momentos. Aquela época, né, a gente terceirizava na tinturaria, então peguei o negócio pegando fogo. Sim. Uma situação assim terrível para quem estaria pegando esse desafio, né? Mas com a ajuda de todos, né? Fornecedores, eu tive muita ajuda, né? Então a gente fez muita coisa ali mesmo dentro da empresa, né? Para adquirir mais conhecimento. E novamente, né? Busquei também o conhecimento fora, fiz a minha faculdade, então me ajudou bastante. Essa era uma pergunta, assim, também, né? Dentro dessa linha, assim. Então tá, então o Daniel agora é gerente industrial. Sim. O que você foi buscar, né, talvez na parte mais de gestão, porque experiência prática você já tinha, né, na grande maioria ali nos processos, mas o que você foi buscar, assim, você teve que buscar alguma coisa para se especializar e fazer melhor ainda o teu trabalho. Bom relacionamento com os colaboradores, você já disse que, né, que teve, então, mas de gestão, assim, o que você teve que buscar? Um ponto importante, né, um tema importante que tu levantou, em vários momentos, né, tu fala com as pessoas, fiz tal faculdade, pô, mas não estou usando. Tanto é que quando eu fui fazer a faculdade, tinha pessoas que estavam fazendo a 4ª faculdade, 5ª faculdade. Sim. E não tinham se achado ainda no que fazer, né. Então eu pensei, pô, não vou perder tempo, eu vou focado já no que eu preciso. E naquele momento eu não quis fazer nada técnico relacionado a acabamento, tinturaria. Sim. Nada relacionado ali. Um engenheiro de produção viria muito bem a calhar, né? Fiquei em dúvida, né? Nessa faculdade, mas optei e me formei tecnólogo em processos gerenciais, que justamente dentro do curso, dentro da faculdade, tu engloba tudo, né? Então, tu vai desde a parte produtiva até a administrativa. E entra muito essa parte de gestão de pessoas também. A gente teve, né, vários momentos que a gente pôde aprender também esse aspecto dentro
né, do gerenciamento, do dia a dia, né, de um gerente industrial. Então foi importante e assim, hoje foi a melhor escolha. Talvez a questão da engenharia de produção também tenha sido bem interessante também. Mas para minha função e hoje olhando assim, foi fundamental para todo o meu crescimento profissional lá dentro. Então, legal. Foi bem assertivo. E como é que é o dia a dia de um gerente industrial, assim? Se puder falar um pouquinho da tua rotina. Então, tu acorda de manhã e já está pensando lá na fábrica. Como é que é a tua rotina, assim? Começa de manhã, o que tu busca primeiro? Quais são as tuas prioridades? Para o nosso público aí, né, que está nos acompanhando, nos assistindo esse episódio, assim, para ele entender, assim, se um dia, de repente, surgir uma vaga de gerente industrial, não a tua, né? Mas quem sabe, Quem né? sabe, né? Quem sabe, mas... para entender, poxa, surgiu uma vaga de gerente industrial, eu estou aqui, já tenho muito conhecimento, já tenho anos de empresa. Como é que é o dia a dia, assim, para ele, de repente, vai tomar essa decisão baseado naquilo que tu vai contar para nós agora, assim, Sim. né? Vou te dizer que o início não é bem tumultuado mesmo. Aham. Então, como tu falou ali, o início é complicado. Mas, assim, hoje a posição é um pouco mais... por tudo que, né, que tu aprende, por tudo que tu passa, ela fica um pouco mais fácil, vamos dizer assim. Aham. Só que pelo tamanho que o Grupo Angirô está, né, e várias indústrias têxteis aqui na nossa região, a gente sabe que são muitas pessoas envolvidas, muitos processos, maquinário, produtividade, então gira em torno disso. Sim. Então qualidade, cada vez a gente, né, trabalha com o gerenciamento de pessoas, de matéria-prima, de estoques, então todos esses aspectos são os mais relevantes. Mas no dia a dia, né, a minha rotina, assim, basicamente falando, gosto de chegar sempre um pouco antes, já relaxar, botar as ideias no lugar, e aí eu tenho umas rotinas, né, então agora um pouco impossibilitado pela minha questão do tornozelo, mas já passo nos setores, vejo as primeiras, né, demandas, as urgências a serem resolvidas. A gente trabalha muito, né, então, com o nosso ERP também, nosso sistema lá, então a gente já acessa a questão do sistema para ver os dados do dia anterior. A gente já faz alguns alinhamentos com a direção, apesar das reuniões, né, semanais e pontuais que a gente já tem previamente agendadas. Por várias vezes a gente já faz uns alinhamentos diários também e preocupado muito na questão da demanda, como é que está a produção, como é que está a qualidade, os estoques, né? A gente sempre também está revisando, principalmente quando há a possibilidade de um novo lote, uma nova entrada de pedidos, né? Então toda essa questão também, juntamente com o próprio PCP também, que é um setor que a gente vem fortalecendo muito no Grupo Angirô, que hoje precisa ter uma equipe que dá esse apoio para a gente, né? Então, tanto para os gerentes e também para o pessoal da produção, né? Os nossos coordenadores, nossos líderes. Como eu, né? O Daniel, também explicar aqui, no Grupo Angirô existem 2 gerentes industriais, né? Então, eu tenho mais a parte têxtil, né? A divisão têxtil do grupo. E o Aleandro, né? Até mandar um abraço para ele aí, faz a parte da gerência da parte de confecção, Da confecção. né? Isso, então a gente se divide assim. Então os meus setores lá compreendem a malharia, a tinturaria, o acabamento, tenho a estamparia, o bordado e a sublimação. E também, né, eu acabo participando também na parte do PCP e, né, diretamente com a direção. Sim. Então são várias pontas ali que a gente está alinhando. Então PCP a gente vem de alguns anos para cá fortalecendo, então participo, né, agora mais ativamente ainda da questão do planejamento. Eles auxiliam muito a gente, né, em dados. Isso tudo é abastecido no ERP, né? E o Power BI, a gente também, há alguns anos já vem tendo essa ferramenta também como um grande aliado na questão de ter os dados mais em tempo real, então, carga de setores, estoques, essa situação toda a gente também tem em tempo real ali, né? Então, isso ajudou bastante. Mas, basicamente, é isso. Então, é mais o acompanhamento físico mesmo, com os setores. Então, essa parte da equipe eu sempre priorizo muito, a questão de estar junto, estar vendo as dificuldades, podendo estar ajudando eles ali, mas também nunca deixo. O grande desafio, assim, diário é equilibrar os desejos da empresa, gerais, com os desejos dos colaboradores com a minha equipe. Então, isso é o que mais
impacta no dia a dia, né? Se eu for descrever, daí a gente vai ficar, Não, daí vai ficar algumas horas é aqui. muita coisa, né? Sim. E certamente nenhum dia é igual ao outro, pelo menos, né? O que eu conheço um pouco da indústria é assim, nenhum dia é igual ao outro, e muitas vezes aquilo que tu planejou, pensou em casa hoje, ou de um dia para o outro você se planejou, muitas vezes é o que não acontece, porque já surgiram tantos outros problemas. Qual é o tamanho da tua equipe hoje? Comentou ali de quais setores, né? E qual é o tamanho da tua equipe hoje? Como é que está esse guarda-chuva do Daniel hoje? Hoje o grupo no total, né, tem mais de 450 funcionários, né? E dos meus setores ali, acho que deve dar uns 150 a 200 ali, mais ou menos, funcionários. Não sei se dá isso, talvez até menos. Grande diferença que são, né, duas fases distintas, né? A parte têxtil, né? Sim. Requer mais maquinário, mais, vamos dizer, matéria-prima, é o início, né? Então eu sempre digo, né, peça de roupa, quando a gente está comprando 90% praticamente é o fio, né? A parte da malharia, né? Puxar um pouco para o lado da malharia. A grande transformação ali, né, acontece. Isso. Aí vai a questão de menos pessoas, mais máquinas. A parte de divisão confecção já são mais pessoas e menos máquinas, né? Então é mais o fator humano tem um volume maior ali na questão da confecção. Então, em questão de tamanho, é mais ou menos isso. Claro que são setores que nos últimos anos vêm se reinventando, vêm aumentando também, né? A gente tem metas, né, diárias, mensais, semestrais, anuais, então a empresa vem crescendo ali também nesse aspecto, onde que daí também a estrutura e também, consequentemente, o fator humano também vai aumentando lá. E aí do gerente industrial, você tem quem ali abaixo, ali nessa estrutura organizacional aí da tua equipe? Você tem alguns coordenadores, líderes? Sim, em cada setor a gente, né, minha equipe hoje é formada por esses coordenadores desses setores, né? Assumi também algumas outras situações, estou também supervisionando agora o PCP, esse ano, né, uma coisa nova para mim também. Então, esse ano estou com o pessoal do PCP também. E daí tem os coordenadores ali, e abaixo deles daí tem os líderes de turno e depois, né, toda a parte produtiva. Hoje esse grupo próximo a mim, né, liderado direto meu, são em torno de 8 a 10 pessoas, né? Então, cuido também da parte de manutenção também, o líder coordenador da manutenção responde a mim. Tem o pessoal de serviços gerais também que é comigo, então... tem algumas pessoas ali também que respondem direto a mim. Essa é a minha equipe, uma equipe muito bem formada, sou suspeito a falar, mas pessoas formadas também como eu lá dentro. Sim. Então é uma mescla de pessoas formadas e criadas dentro do Grupo Angerô, com também pessoas que vieram de fora para contribuir com a nossa empresa. Então eu hoje estou muito satisfeito com essa equipe e ela é a base, né, do sucesso ali desses setores e de todo o grupo, né, como um todo. Hoje a gente busca muito esse trabalho em equipe. Então, quando a gente estava em dois parques Fabris, tinha um pouco essa questão, né, o pessoal de lá, o pessoal de cá. E há 2 anos a gente conseguiu, né, já foi visitar lá nosso grupo Angerô, a gente conseguiu unificar isso. Muda, né? E muda muito. Muda muito, André, né? Muda muito essa questão de tu mais entender, junto, né? entender a dificuldade do outro setor, entender o processo inteiro. Então, há alguns anos também a gente fez essa integração do pessoal, mesmo quando era em parques Fabris separados, ter essa noção do pessoal lá do corte, entender como é que funciona, as dificuldades que a gente tem na malharia, na tinturaria, no acabamento. Então, isso ajudou muito. Então, essa evolução nos últimos anos está sendo muito positiva e muito resultado, sabe? Então, e essa equipe, então, que coordena esses setores, então, eles são o meu foco em primeiro momento, né? Mas a gente, né, acaba se envolvendo até lá na ponta final. Um dos aspectos que acho que depois até a gente vai definir muito essa geração Z que está vindo, que está deixando a gente também um pouco preocupado. E eu sempre falo para mim novo desafio, né? Um novo desafio. Novo desafio, acho que talvez para o futuro um dos maiores desafios das lideranças. E
eles vêm com uma pegada diferente, a gente não coloca muita fé, vamos dizer, Sim. mas ele tem talentos. Então, eu Sim. sempre falo para a minha equipe, minha opinião como profissional, a gente, como à frente disso, a gente tem que desenvolver, conversar. Eles são um pouco mais da questão de tu tem que saber falar, tu tem que saber, antigamente é uma nova linguagem. Isso, uma nova linguagem. É uma nova linguagem. E a gente, às vezes, a gente ainda não está 100% preparado. Então, eu procuro sempre, essa minha equipe ali, justamente, que cuida desses setores, ter uma atenção especial a essa situação. E justamente dentro dessa linha, Daniel, primeiro que ainda eu estava lembrando aqui da parte de assumir o cargo de gerente. Uma coisa é você já ter o histórico, você já está participando do universo da Angero. Então facilita um pouquinho você, não, agora eu sou um gerente industrial, eu tenho essa condição, porque você conhece tudo lá dentro. Uma coisa é você ir para uma outra empresa, da indústria têxtil, mas é uma outra empresa, uma outra história, e aí assumir esse cargo, né? Mas agora voltando aqui para essa parte desses desafios, né? Então eu acho que quase com certeza o desafio com as pessoas, porque de tudo que se faz depende das pessoas, né? O têxtil não é diferente. Então você começou a falar dessa questão. Você lá tem pessoas que já estão há muito tempo no Angero, conhece, né, a rotina, a dinâmica, a história do Angero, então já está muito certo isso. Mas a todo momento entram pessoas novas. Então, e esse conflito de gerações, né, e nós que somos, né, eu sou mais velho, mais experiente, né, do que você, mas pela tua bagagem já de história dentro do Angero, muitas vezes a gente meio que fica, nossa, mas por que esse menino, essa menina não leva a sério, né? Por que ela não busca conhecimento? Então, esse eu acho que é um grande desafio, né, de vocês ali, você como gestor, né, tá à frente de uma equipe já grande. Lógico que você tem os seus coordenadores, todos os seus líderes que também fazem um pouco desse trabalho de o RH, né, o setor de pessoas, que também tem todo esse papel aí de trazer pessoas, né, que vêm com um propósito, né, que seja simplesmente de ter uma renda, mas alguns que buscam realmente uma carreira. Então, debaixo desse teu guarda-chuva como gestor industrial, você tem pessoas ali de todas as formas, de gerações diferentes, com propósitos diferentes, com uma linguagem diferente. Então, acho que esse é um baita desafio aí, né, para um gestor. Hoje a pegada é um pouco diferente, então o pessoal vem um pouco mais aéreo, vamos dizer assim. Sim. Então cabe justamente a gente trabalhar. Alguns anos a gente vem trabalhando muito, a gente já vem sinalizando dentro da indústria essa pegada dessa geração nova que está vindo, e a gente vem se preparando, né? De uma forma até, vou dizer, brilhante. A gente mudou muito esse cenário dentro do Grupo Angero. Então a gente hoje está, né? A empresa investiu muito em treinar essas lideranças. Esse é um ponto. Treinar as lideranças. Então, a gente teve um ano de 2024 maravilhoso nesse aspecto. Então, a gente teve treinamentos assim espetaculares voltados justamente à liderança, né? A gente tem a indústria 4.0 e a gente tem a liderança 4.0 agora. Então, que justamente trabalha empatia, trabalha as qualidades do colaborador, né? Dos líderes e de toda a equipe, né? Melhorar também não só as qualidades, mas também ver as deficiências, né? O algo a melhorar e também trabalhar isso, se adequar a essa questão dessa geração nova que está vindo, que é um pouco mais devagar, vamos dizer assim, então requer um pouco mais de conversa, um entendimento diferente, uma explicação um pouco mais diferente, um cuidado diferente em relação ao que tem que ser feito, aonde que a gente quer chegar. E assim, às vezes, né, tu se torna até um pouco psicólogo também. Sim, também. Porque eu vejo lá, eu tenho contato, né, até da minha equipe hoje tem pessoas muito novas, né? O rapaz do PCP, né, é um exemplo. Recente, e é um rapaz de ouro, sabe? Aham. Ele tem ideia, tanto é que ele tem 19 anos, 20. E esses dias ele pensou, não, eu já quero comprar um apartamento em Jaraguá, não sei o quê.
Eu pensei, opa, Que legal. né? Que legal. Então, por isso que eu digo, dentro dessa geração Z, existem muitos talentos. E quando aparece uma joia assim, tu tem que lapidar e tentar manter junto contigo. Reter, né? E a questão dos demais, tu tem que trabalhar. Então, essa parte da liderança, desenvolvimento de liderança, como eu falei, a liderança 4.0 envolve muito esse fator humano, de entendimento, a gestão de conflitos, que tem muito, né, dentro da empresa, entre setores, entre funcionários. Então, a gente também saber como lidar, aplicar, né, técnicas, os 5 porquês, o FCA, né, o fato, causa e ação. Então, são ferramentas que a gente começou agora nos últimos anos a usar para justamente facilitar esse trabalho, né, de gestão das pessoas. E eu acho que daqui para frente é um tema que tem que ser muito trabalhado, né, com as equipes, com as pessoas, motivando, fazendo elas se sentirem bem. Então, não é só o salário, não é só né, o cargo, mas tu tem que se sentir bem, tu tem que ter uma equipe unida, tu tem que estar feliz, né, em estar ali. E uma outra questão, assim, que eu acho que é muito importante, é deixar clara as regras do jogo. Isso. Como eu sempre aprendi, o combinado, ele nunca sai caro. Então, essa pessoa nova, esse novo colaborador, não por questão de idade, mas esse novo colaborador, ele tem que conhecer, né, quais são os princípios, as regras que o Grupo Angeraud tem. Então, quando isso está claro e as metas claras, os objetivos são claros, isso facilita todo esse relacionamento. Isso é essencial. Agora, falando um pouco mais tecnicamente, como é que está, vocês preparam, né, você falou de treinamento, mas como é que está a entrada desses novos colaboradores com um conhecimento mais técnico, seja, né, conhecimento ali de estamparia, de malharia, de tinturaria, acabamento? Como é que está isso para vocês? Assim, os que entram hoje encontram muita dificuldade, vocês têm encontrado muita dificuldade em encontrar pessoas que já vêm com essa qualificação mais técnica. Como é que está isso? Esse desafio aí? Tu tocou um assunto que está, acho que, né, dificultando o trabalho de todo mundo aqui na nossa região, que é a falta de mão de obra. Generalizado. Né? Então, geral, então não é só o têxtil, né? Todos os setores estão sendo afetados por isso. Então esse já é o primeiro desafio, né? Partir para gente qualificada, daí pior ainda. Em questão de ter, hoje, né, a gente, falando do têxtil, a gente tem empresas grandes aqui na nossa região, então, se tem muita oferta, quem é bom está trabalhando, não está? Claro que todo mundo quer também crescer, mas quais que são as tratativas, né, entrando, né, na questão da industrial, né, um novo colaborador, né? Mas na tua visão como gerente de produção, precisamos cuidar disso, né? Sim, Qual é a estratégia, né? Sim. Quando vem alguém que não tem experiência, né? Quando a gente faz um tratamento diferenciado, porque a gente coloca lá uma pessoa para acompanhar, para justamente, o que tem que ser feito, como tem que ser feito, quais que são a missão, os valores da empresa do modo geral também, para ele se sentir parte realmente desse grupo e tecnicamente também a poder pegar, né, todas as orientações para poder efetuar um bom trabalho. Quando a pessoa entra com um determinado conhecimento, ou um vasto conhecimento, facilita, né? Mas tem toda a questão de também ter esse acompanhamento. Então, geralmente o próprio coordenador ou o líder do turno faz esse acompanhamento e passa junto com ele vários dias para justamente ele se adequar e mesmo tendo conhecimento, entender o que é o Grupo Angeraud. Sabe muito bem que malharia é malharia, mas mudando da empresa a gente tem mudanças tanto na parte técnica mesmo também. De processo, de produto. Vamos falar de uma empresa que trabalha mais com fios penteado para o OE, tu já sabe que a dificuldade é diferente, né? Então, deixa eu só botar um ingrediente nessa tua explanação ali, porque assim, quando ele vem com muita experiência, é porque ele já trabalhou muitos anos numa única empresa ou ele já passou por várias. E talvez uma das barreiras a serem quebradas são os vícios.
porque lá eu sempre fiz assim, Sim. né? Então, não, como você colocou, peraí, Sim. mas aqui no Grupo Angerô, a gente faz dessa forma. Então, acho que é um pouco disso, né? Sim. Não, tu tocou no assunto que aconteceu comigo lá no início, quando eu peguei como gerente Aham. industrial. Tinha um cara que trabalhava no abridor, na parte da tinturaria, ali depois do acabamento, e ele era muito bom. Mas ele sempre lembrava a empresa que ele trabalhava, que lá naquela empresa era Aham. assim. Daí, como eu também era novo, eu também assim, relevei. Mas Aham. chegou um momento que eu falei, não, aqui é Angerô, então tem que Sim. ser assim, a gente vai trabalhar assim. Aham. Mas era um cara com um conhecimento, assim, enorme. Aham. Mas isso atrapalhava ele no trabalho dele No com a trabalho gente. dele. Atrapalhava. Depois disso, né, ele melhorou muito depois que a gente teve essa conversa. Então, acontece muito isso, Aham. de ter ainda a questão de, pô, lá naquele lugar era assim. E cada empresa tem a sua metodologia, tem o seu fluxo de trabalho, tem Aham. as pessoas, né? Hoje eu vejo muito isso, né? Então, a questão do tratamento humano, né? A lidar com os outros colaboradores, de turno para turno. Uhum. Então, na minha época, lá na malharia, era uma briga acirrada de turno para turno, né? Sim. Por mais compacto que a gente tinha o setor naquela época, mas era muito, eu preciso fazer mais, eu preciso produzir mais. Hoje ainda é assim, só que de uma forma em equipe. Uhum. Então, quando eu vejo muito, se tem a dificuldade daquele primeiro turno estar produzindo menos, a gente está ajudando para melhorar ele. E às vezes não é nem o coordenador, a própria equipe se ajuda, né? Saindo um pouquinho agora desse tema, né, de gestor industrial aí e pessoas, o que mais tira, né, ou dá dor de cabeça aí, né, para um gerente de produção? Fornecedores, ferramentas de gestão, a qualidade, o maquinário, a manutenção. O que mais assim tira assim, nossa, eu preciso dar uma atenção para isso aqui porque, né, o nosso desempenho ele baixou, piorou um pouquinho, eu preciso dar uma atenção assim, as pessoas está tudo certo agora. Eu preciso dar uma atenção para isso, assim, essas parcerias, né, com fornecedores, com os clientes de vocês, ou mesmo os conflitos entre setores, né, que às vezes você tem o antes e o depois. Como é que é assim essa outra dor de cabeça, assim, além da questão de pessoas? Hoje acho que no momento, né, Aham. aqui eu, Daniel, me preocupo muito em ter os setores alinhados com a questão da produção, né, em termos de número de pessoas, maquinário sempre em perfeito estado de funcionamento, diminui esse tempo de troca, né, na tinturaria, vou dar um exemplo, né, descarregar a malha lá da máquina de tingir, um novo carregamento, tentar encurtar esses tempos, esse desperdício de tempos, custo, né, preocupa muito, é uma coisa que a gente fala dia a dia. Estoques está sendo uma situação, né? Antigamente, né, a gente tinha estoque, pô, vamos estocar, acho que na tua época era na assim. indústria era assim também, Era né? assim. Hoje tu não compra mais nada para te entregar no outro dia, então, sim. e isso a gente também traz para dentro da empresa, né? Então, isso também, né, me chama muito a atenção e é um motivo da gente sempre estar vendo a questão dos estoques, custos, como eu falei também, esse alinhamento, né, o que o cliente final lá quer, no tempo que ele quer, então desde do início, então como a gente não trabalha com estoques, esse lead time ali também é fator de preocupação e o PCP está muito ali para ajudar a gente nisso. A gente já falou, né, da questão da falta de mão de obra também, preocupa, é tema de praticamente cada segunda-feira nas nossas reuniões é um tema, né? E acho que essas são as principais. O fator humano sempre gosto de frisar, porque é o que faz a coisa acontecer. Exatamente. Então, se eu não tiver esse pessoal engajado, motivado para chegar naquela meta lá da malharia, da segunda qualidade, pô, a gente tem que manter ali, o nosso coordenador lá se preocupa muito, como todos, né? Mas ele sempre fala, Daniel, se tem uma coisa que me tira o de sério é quando a gente está perto do limite da meta de segunda qualidade. Então, são fatores ali, o desperdício, né? Vamos agora até falar um pouco de um setor que não é da minha alçada, né? Que a gente acompanha, eu com o Aleandro até juntos, mas do corte, né? Questão de encaixe, de resíduo. Então, são situações que a gente está atento a toda hora para justamente justificar bom trabalho dentro da parte produtiva, né? Sim, tocou no assunto ali, essa quebra, né? Entrou
1 tonelada de fio, Isso. né? Vai sair 1 tonelada de camisetas, isso não, a gente sabe que não é assim. Não é, Provavelmente são números que vocês estão o tempo todo, sim, né? Métricas aí que estão monitorando. sim. A gente monitora, né, desde a malharia, Aham. né, e em todos os setores, né, na Aham. malharia a gente já tem, né, muita gente na malharia pensa que é impossível, mas como que o fio Aham. vai ter quebra, mas tem, né, Sim. e assim vai para tinturaria, só no fato de tu tingir a malha crua, tu também já tem uma quebra ali, depois tem no acabamento, pô, lá na rama vai cortar a auréola, tu já Vai tem, tirar. então, pô, todos os setores, principalmente até no corte, tu tem uma quebra. Inclusive, a própria costura tu também vai ter uma quebra. Exato, Então, todos os setores têm, e são números que têm que ser monitorados, né, diariamente. A Aham. gente, depois daquela rotina que eu faço lá, de passar nos setores, depois eu me sento, analiso os números, e depois os coordenadores vão abastecendo também, tanto o sistema, o ERP, como também depois o BI puxa as informações de lá, Uhum. e isso a gente já acompanha para ver como é que foi aquele dia anterior. E tendo alguma situação que saiu um pouco do normal, tanto Aham. produtivamente, como da qualidade, ou até nessa questão do tempo, né, da carga dos setores, a gente já toma ações junto com o setor, junto com o PCP, para justamente corrigir isso. Então, de modo geral, são essas as tratativas assim que mais preocupam no dia a dia a questão do gerente industrial e também da própria direção da empresa, esses pontos que a gente monitora assim de uma forma Legal. bem com bastante ênfase, né? E o perfil do Daniel, né? O Daniel, gestor industrial, ele é mais do relatório, né? Porque vocês têm as ferramentas de gestão ali que trazem os relatórios, ou é mais a conversa mesmo lá na fábrica, lá no chão de fábrica, né? Conversando com os teus coordenadores, com a tua equipe. O relatório, ele traz números exatos, né? Do processo, quando ele você tem um bom sistema, né? Sim. Que faz todo esse monitoramento. Mas o teu gosto, assim, o teu perfil é primeiro olhar para um relatório para aí chegar na equipe, ou vamos conversar com a equipe e aí vamos comparar com o relatório para ver se, poxa, é o que está acontecendo, eles estão me contando lá, é o que está aparecendo nos números aqui. Sim. Porque eu não sei, você responde a uma direção, né? Sim. E aí eles estão olhando para os números, né? Como é que é isso? Hoje o Daniel é mais dos números. Acontecem as duas situações, mas de uma forma programada são os números. Então, depois dos números, a gente tem, né, as conversas com as equipes. Então, hoje eu tenho fixo toda segunda, a gente tem na parte da manhã a reunião que seria semanal com a direção. Então, todo o alinhamento é feito ali. Então, algumas demandas, alguns desejos, alguma mudança de estratégia é estipulado ali, né? E à tarde, já no mesmo dia, eu tenho com a minha equipe. E nesse meio tempo, eu já uso os números. Então, da semana anterior. Então, eu gosto muito de trabalhar com números. E, então, como suporte, justamente, é o sistema, né? Então, é abastecido ali, tem o Power BI também. E o bom e velho Excel, né? Que acho que na empresa nunca foge. É uma coisa, particularmente, eu amo Excel. Vai uma dica para quem está assistindo aí, gente. Estudem o Excel, porque eu converso muito com o pessoal. Tem um rapaz lá de Schroeder que está, né, a nível nacional bem evoluído nessa questão de BI, de inteligência artificial também agora, Excel, então peguei muitas dicas com ele, o Gerson, e é uma coisa, o Excel não sai, e é muito prático, porque às vezes tu tem um sistema, mas tu vai puxar o sistema, a gente tem um sistema muito difundido aqui no texto aqui da região, né, mas ainda tem algumas situações que tu tem que exportar lá para o Excel. A planilhazinha ali. A planilhazinha, tu já gera um gráfico ali, então eu sou muito disso, mas eu aprendi no decorrer do tempo que a questão do trabalho com a equipe, escutar a equipe, por que produziu? Um exemplo que aconteceu ontem. Porque esse setor está com carga e produziu em cima do nosso planejamento, produziu bem abaixo. Não, Daniel, tinha 2 máquinas na amostra, estamparia, tinha 2 máquinas na amostra, então, tô com uma carga alta, a gente sempre estava alinhando, né, não deixando subir essa carga e agora está subindo aos poucos. Então, são essas pequenas coisas que às vezes um relatório ainda não te mostra tão claramente, que é o que a gente sempre vem buscando para ter essas informações. Então, eu concilio os dois, mas o Daniel é mais dos dados. O Daniel é dos dados, é mais dos relatórios. Eu, na minha opinião, sem eles eu não consigo orientar a minha equipe, não consigo avaliar a situação, não consigo criar estratégias para tomada de decisões. E isso também ajuda muito a direção para entender como, né, o Daniel está indo
com essa equipe, como é que a equipe do Daniel tá evoluindo dentro do propósito, das metas que a gente tem pela frente. Então, o Daniel é mais nesse... Porque quando o sistema ele funciona, esses números eles te trazem, não só para você, Daniel, né, para o gerente de produção, mas para toda a equipe, traz transparência, né, confiabilidade, e é fácil de mensurar, né, seja semana a semana, mês a mês, ano a ano, você tem esses relatórios, né, e você vai comparando como é que estávamos, o que melhoramos, porque se ficar só no chão de fábrica em conversa, você muitas vezes não tem esses números, mas as coisas elas têm que bater, né? A conversa lá no chão de fábrica, ela tem que bater com os números, porque senão alguma coisa não está certa, né? Legal. E deixa eu te perguntar, de matéria-prima, né, na tua visão aí como gestor de operação, tem dado também muito trabalho, um bom fio, um bom óleo, uma boa agulha, um bom corante. Como é que está essa questão da matéria-prima? Você tem percebido assim uma decaída ou melhorou? Como é que está isso? A gente sempre foi lá uma empresa que prezou muito pela qualidade. Então, não é o preço, é a qualidade. E acho que fundamental de depois lá na ponta tu entregar um produto bonito, com um custo bacana, com a qualidade, né, que o cliente merece, né? No geral, falando do texto, eu vejo que caiu um pouco a questão da qualidade no geral. Mas dentro dos nossos fornecedores, os que caíram, vamos dizer assim, acabaram também perdendo um pouco de espaço. Então a gente fez também algumas mudanças nos últimos anos ali que refletiram muito no nosso dia a dia lá dentro. Então, visivelmente. Então, não vou, né, aqui me aprofundar, mas a gente vê nisso. Então, para a gente é uma preocupação. Isso desde lá do fio, né, que, como eu falei, né, 90% ou até mais de uma camiseta, né, é o fio, né? Então, é o ponto principal, sempre na minha cabeça, não que porque eu venho da malharia falo isso, mas é uma realidade, né? A gente aprendeu muito até contigo lá, né? Isso. Exato. Então, é uma atenção, né? Primeira etapa e também a que a gente tem uma atenção, né, redobrada. Então, porque às vezes, vamos lá defendendo assim, né? Mas não adianta depois querer consertar isso lá no acabamento, né? Se você já dimensionou errado ali na malharia, que é o começo dessa transformação... como o Vandré sabe, né? No acabamento a gente consegue corrigir vários fatores, né? Então, eu posso até deixar o fio cardado lá com um aspecto lá no final de penteado. Né? Tem recursos hoje, né? Tem recursos, tecnologias para isso. Mas tem coisa também que depois não tem como... Não tem marcha ré, não tem como conseguir. Então, priorizar produtos lá de qualidade, tinturaria é outra questão, cor, né, solidez, o próprio encolhimento. Então, tem várias situações ali que tipo, tu precisa de produtos, né, máquinas, né, a gente está falando de matéria-prima, mas já pego o viés do maquinário também, que, vamos dizer, já no acabamento é a situação. Não adianta tu ter um melhor amaciante e tu não tem o equipamento à altura para entregar aquela qualidade. Não consegue controlar uma temperatura, nada. Isso. E aí já entra em conjunto dos controles, né? Sim. Como é que está saindo a minha gramatura, como é que está saindo minha largura lá final, como é que está variando isso, meu encolhimento. E isso tudo é um conjunto de máquina e matéria-prima. Então, e isso até lá no final. Então, estou falando do zíper, depois que vai no casaco, vai no botão. De tudo. Então, a gente já no histórico, né, já é uma coisa enraizada dentro da Angeraud, de prezar muito a questão da qualidade da matéria-prima. Então, é algo que com certeza, tanto os dois gerentes como o pessoal de compras ali, já tem isso, né, como cartilha, né, para seguir. Então, claro que, né, não vou dizer que a gente vá comprar do mais caro, né? A gente sempre... A questão do custo, né? A gente comentou antes também ali como é importante o custo hoje nas empresas, então a gente tem que ter esse olhar do custo e da qualidade. Então é uma... competitividade, né? Isso, é uma questão de unir as duas, né? Para que lá no final a gente consiga entregar um produto bacana. Imagino, né? O desafio que você passou aí, inclusive para tomar essa decisão, para ser um gerente industrial, porque como se você tinha a visão da malharia. E talvez quando a gente está num setor, a gente sempre pensa que o do outro é mais fácil, ou que eu posso entregar de qualquer jeito, que depois lá na frente ele vai dar um jeito naquilo.
E como gestor industrial, você está à frente de vários setores, né? Com processos bem diferentes. É Sim. tudo indústria têxtil, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. Malharia não tem nada a ver com beneficiamento, Sim. que não tem nada a ver com estamparia, né? Uma outra situação. Mas são coisas totalmente diferentes, né? São processos totalmente diferentes. E hoje, né, com o tempo, você veio, né, percebendo que, opa, agora com a visão mais global do têxtil como um todo, eu ficava muito restrito, achando que a malharia estava fazendo muito bem, quando na verdade ela podia entregar muito melhor ainda para o processo seguinte. Sim. Eu queria deixar, né, uma oportunidade aí de você falar para os nossos ouvintes, dar uma dica aí, uma opinião, né, sobre o papel do gestor de produção. Uma última fala aí antes do nosso agradecimento e da tua presença. Sim. Tu tens alguma dica para esse nosso público? Olha, eu sempre levo comigo, né, a questão de fazer o que tem que ser feito, né, da melhor forma, buscar conhecimento. Toda hora o pessoal, né, a gente falou da geração Z ali, cuidar da questão do estudo, buscar conhecimento, buscar essas novas ferramentas que estão vindo também, né? A inteligência artificial vem muito forte. Mas Daniel, no têxtil, cara, talvez ela não vai tocar a máquina lá, mas ela vai talvez ajudar nos dados que essa máquina traz, ela vai ajudar na tomada de decisão. Então, essas tecnologias que estão vindo... Que talvez é uma vantagem para essa geração mais nova, né? Mais nova. Então, eu foco muito, né, e falo muito dessa geração nova, que são nossos futuros coordenadores, gerentes, e a gente vai precisar disso. Então, focar nessa questão, focar no fator humano. Hoje, acho que a geração Z, voltando a falar ali, eu acho que é uma situação que todo mundo vê, deixou de fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Então, é só celular, né? Só na tela, né? Então, o conhecimento vem da troca de ideias. Sim. Então, lembra que eu te falei ali, a gente tinha a aula, mas a cantina, a conversa com o pessoal... No corredor ali, era muito válida. Então, isso está se perdendo um pouco. E acho que é nesse sentido, né? Buscar conhecimento, estar atento às novas tecnologias, as ferramentas que vêm para trazer muito mais conhecimento e agilidade na tomada de decisão, não só no têxtil, mas em todas as áreas, né? E eu sempre assim, fazer com amor, né? Eu acho que eu sou apaixonado pelo têxtil, vou ficar no têxtil o resto da vida e acho que tu tem que ter amor pelo que tu faz. Então, todo dia quando eu levanto, por mais que vou contar um negócio aí, eu sou mal-humorado pra caramba de manhã cedo, né? A minha esposa que o diga, que sabe. É um processo de aprender. Mas assim, isso não tem nada a ver de eu não estar motivado e não estar amando o que eu faço. Então, toda vez que eu sento lá na minha cadeira, ou entro dentro da fábrica, eu penso comigo, Daniel, o que tu pode fazer hoje para melhorar o teu trabalho, o trabalho da tua equipe? O que tu pode fazer para motivá-los em um momento que talvez não esteja a situação tão boa? Então, a gente vem, né, de vários problemas aí, né, pandemia, várias situações aí, às vezes até no mercado não está tão legal, né, em algum momento. Como é que tu vai fazer para motivar para justamente aquela meta ainda ser alcançada? Sim. Então, o fator humano tem que ser muito cuidado, tem que levar na mão também. Deixo como dica para quem está nos ouvindo a dar uma atenção especial. Legal. Porque acho que isso faz tudo sentido. E uma coisa assim que eu tenho percebido essas gerações mais novas, é muito do imediatismo. Sim. Então, talvez uma dica legal também é dar tempo para que o processo ali dentro seja na Angero ou qualquer outra indústria, que eles deem esse tempo, né? Porque se a proposta da empresa é boa, se eles têm uma visibilidade de que há dessa perspectiva de futuro como carreira, tem que dar esse tempo, buscar se qualificar, estar preparado, não esperar aparecer a vaga para depois se qualificar. Então, estar preparado e dar esse tempo de amadurecimento ali dentro da empresa. Eu acho que isso é legal. Daniel, gratidão, muito obrigado mesmo pela tua presença, por ter aceito o convite, né? Esse também foi um desafio, né? Sim, com certeza. Mais um. Muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade, obrigado por tudo que você trouxe de conteúdo para nós aqui. Com certeza quem está nos assistindo vai ter uma experiência muito boa, né, estar escutando essas tuas palavras. Muito obrigado mesmo. Deixo aí uma palavra de agradecimento para você também. Sim. Muito obrigado. Novamente agradecer, né? Espero que eu tenha correspondido com a expectativa, né?
agradecer, né, a você, Vandré, então, falo, né, meu mestre, né, então, Nossa, muito obrigado. aprendi muito contigo, então, sou eternamente grato. Agradecer novamente, né, ao Caetano, né, conheço ele também já desde os primórdios lá da Angerô, e a Jaque também, a Jéssica, né, que atende a gente lá, atende então, vocês lá. está fazendo um trabalho excepcional lá com a gente também, a gente está abrindo novas parcerias ali também. Agradecer, claro, a Josi, o Juliano, o Juca, como a gente chama lá, pela oportunidade. Hoje eu falo que eu sou o profissional e a pessoa que eu sou muito por causa deles também. Então, 21 anos lá. Mandar um abraço para o Leandro, né? De novo aqui, porque ele me apoia bastante, meu parceiro lá, têxtil. Então, sou grato pelo convite, grato pelo têxtil, grato por ter essa conversa, foi bacana, espero ter atendido a expectativa e até uma próxima aí. Agradeço muito a atenção aí, ao carinho de vocês todos aí com a gente. Legal, muito obrigado. Valeu. E até uma próxima oportunidade. Valeu, tchau. Show.